Olá meninas, bom dia. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura bíblica comentada do dia. Gênesis, bom dia amiga. Bom dia Gil. Deixa eu colocar aqui, bom dia mãe. Bom dia Kenzo. Gente, eu dormi com o ventilador ligado. E olha só como é que tá minha voz. Tá? Eu tô rouca. Opa, 50. Bom dia meninas. Bom dia Samira, paz do Senhor. Bom dia amiga. E aí, como é que foi seu aniversário ontem? Bom dia mãe. Tudo bem? Deixa eu fixar aqui o comentário, que senão ele foge aqui. Deixa eu ver as meninas que foram entrando aqui. Bom dia Kenzo. Bom dia Samira, paz do Senhor, minha gata, tudo bem? Deixa eu ir passando aqui, meninas, que senão eu não consigo ver. Analice, seja bem-vinda. Ai, meu Deus. Agora eu não consigo trazer os comentários aqui pra cima. Bom dia, Gil, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, mãe. Ai, eu também amo esse momento. Obrigada, Samira. Eu tava conversando com a Milka. Ontem ela mandou uma mensagem. E realmente, essas manhãs para nós tem sido uma bênção, né? O Senhor tem falado tanto ao nosso coração, esse encontro que o Senhor preparou para nós tem sido bênção, né, meninas? Graças a Deus. Deixa eu apertar aqui. Porque agora os comentários ficaram assim, bem assim, né, na minha cara. Mas graças a Deus, amiga, que bênção. É a correria, né, filha? Sexta-feira ainda e ainda mais que esse negócio de voltar às aulas. Aqui ainda tá assim, volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta. Bom dia, Pati. Me ajuda também, Samira. Muda meu dia. Bom dia, Tassi. Seja bem-vinda, meninas. Já vão aí abrindo a Bíblia de vocês. Gênesis. E hoje nós finalizamos Gênesis. Já foi Jó e hoje acaba Gênesis. E nós temos aprendido tanto, né, a respeito da vida de José, da vida de Jacó, de Isaac, de Abraão, né? Que bênção que foi esses dias. A respeito das mulheres, né? Daqui do livro de Gênesis também, que tanto nos ensinaram. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda. Vamos dar só mais um tempinho aqui, meninas, para elas irem entrando, mas já vão abrindo aí a Bíblia de vocês. Gênesis 48 ao 50 nós vamos ler hoje. Deixa eu separar aqui. Bom dia. Meninas, vão convidando aí as meninas para irem entrando. Bom dia, Vivi. Paz do Senhor, Gi. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda, Vivi. Deus abençoe. Aqui esperando as meninas irem entrando. E a gente já começa fazendo a nossa oração e lendo a palavra. Vamos ver o que Deus tem para falar aos nossos corações na vida de hoje. Bom dia, Dani. Bom dia, Vivi. Deus abençoe sua vida, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, meninas. A gente não vai esperar muito hoje, porque como é sábado, né? Às vezes as meninas querem ficar até um pouquinho mais tarde na cama, depois elas acabam
entrando depois e acompanhando a leitura. Então a gente não vai esperar muito. Eu dormi com o ventilador ligado essa noite, então minha garganta tá meio raspando. Então vou ficar meio rouca. Tá bom, meninas? Vamos lá orar, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, porque Ele nos manteve firme esses dias, né? Todos esses dias está quase acabando o mês de janeiro e aqui nós estamos perseverantes, é só o primeiro mês. E como o Senhor tem nos ensinado e como o Senhor tem falado conosco através da sua palavra, nós estamos apenas em janeiro. Não sei vocês, não sei se o coração de vocês está assim como o meu, tão cheio de expectativas para o que Deus vai fazer em nós e através de nós, através da sua palavra. Vamos orar, meninas, pedir que o Espírito Santo nos guie nessa leitura, nos ensine, nos molde, traga aquilo que está no coração do Pai para o nosso coração nesta manhã. Não, Kenzo, é só de segunda a sábado, tá bom? Aí domingo é nosso dia de descanso, tá bom? Nossas lives são de segunda a sábado, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigada pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada pela tua presença. Obrigada por tudo quanto o Senhor nos tem feito. Obrigada por ter nos guiado neste propósito. E nós estamos finalizando hoje o livro de Gênesis. E quantas coisas o Senhor tem nos ensinado através de cada uma dessas pessoas na qual a tua palavra nos apresenta. E nós percebemos que somos tão parecidos, somos tão humanos quanto eles. Mas a tua presença fez a diferença, o posicionamento de cada um deles fez a diferença. A forma como eles se aproximaram de ti é que fez a diferença. E da mesma forma, nós, com todos os nossos erros e com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas fragilidades, ainda assim o Senhor tem expectativas a nosso respeito, nos chama para um propósito e o que vai determinar o bom êxito que o Senhor sobre nós, a respeito daquilo que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas, é a forma como nós nos posicionamos e nos achegamos a Ti. E este propósito tem nos aproximado nosso propósito é de te conhecer e de ser transformadas pela tua palavra. Então eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo possa nos guiar, nos dar bom êxito, Senhor, em todas as coisas que precisamos fazer. Porque assim como o Senhor foi com os nossos antepassados, assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, assim como o Senhor foi com Jó, assim como o Senhor foi com todos eles, o Senhor também é conosco. O teu poder continua o mesmo. Tu és o mesmo Deus que tirou com o braço forte o povo do Egito. Tu és o mesmo Deus que guiou o teu povo. Tu és o mesmo Deus de milagres e maravilhas. Tu és o mesmo. Mas que possamos nos achegar a Ti de forma diferente, da forma como o Senhor deseja que nós nos acheguemos. Para que possamos, Senhor, ter esse encontro com o Deus verdadeiro, com esse Deus extraordinário. Porque às vezes eu tenho a impressão, Pai, que nós vivemos uma superficialidade. Diferente da forma como os profetas, os discípulos e todos esses nomes da Bíblia viveram. Embora sendo exatamente como nós, eles viveram uma profundidade que muitas das vezes nós não alcançamos. E nós queremos viver essa profundidade. Nós queremos conhecer esse Deus extraordinário, esse Deus de maravilhas, esse Deus que transforma, esse Deus que muda as situações, que pega aquilo que é ruim e transforma naquilo que é bom. Pega a maldição e transforma em bênção. É aquele Deus que levanta até mortos, que ventos, que a força da natureza, ela se sujeita à tua voz. Nós queremos conhecer esse Deus na profundidade de quem o Senhor é, Pai. Se revela a nós. Se revela a nós, Pai. Nos faça conhecer quem Tu és.
na profundidade, porque Tu és grande e ainda que passamos a nossa vida inteira mergulhando em Ti, Tu és tão inesgotável que eu creio que seríamos incapazes de te conhecer na plenitude, mas aquilo que nós ainda pudermos mergulhar, o mais profundo que nós pudermos mergulhar, nós queremos, Pai. Se revela a nós, se revela através da Tua palavra, se revela, Pai, no nosso dia a dia, nas situações do nosso cotidiano, se revela, Senhor. Queremos conhecer mais de Ti e nos faça conhecer também mais de nós através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa assumir o governo desta live, nos ensinando e trazendo ao nosso coração aquilo que está no Teu coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Bom dia, meninas que foram entrando aqui enquanto nós estávamos orando. Bom dia, Pati. Bom dia, Lô. Bom dia, Francineide. Bom dia, Mariana. Bom dia, Ariadne. Bom dia, minha gata Mariélia. Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia, Mica. Sejam bem-vindas vocês aqui. Pati, primeira vez que você está aqui com a gente? Sim, é todos os dias. São todos os dias, às 7h35, todos os dias assim, né? De segunda a sábado, domingo a gente não tem live. Mas nosso propósito é ler toda a Bíblia em um ano, e nós fazemos a leitura, depois a gente medita um pouquinho, né? Mas nós começamos o nosso dia pautadas na palavra, e como tem sido bênção, Paty. É um prazer ter você aqui, que Deus te abençoe, tá bom? Se você tiver a oportunidade de estar aqui conosco todos os dias, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, como tem sido para a nossa vida também. Amém? Vamos lá, meninas? Bíblias abertas. Gênesis, capítulos 48 ao 50. E hoje nós finalizamos o livro de Gênesis. Vamos lá ler capítulo 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã. E ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés,
embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome, pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi, seus irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens a seu bel prazer, aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o seu pescoço, estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento em uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira do mar e se tornará um porto para os noivos. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus lombos ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá.
A mesa de Aser será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacam, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas, meninas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São estes os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse. Desculpa, meninas. Ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto com meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar estas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois este era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-lhe prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepultem-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças e as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavalheiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em voz alta com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó, o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que, como o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servissem de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram:
E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém, meninas? Deixa eu subir isso aqui, porque senão eu não consigo ver vocês. Bom dia, Karine! Seja bem-vinda. Meninas, nós estamos aqui finalizando o livro de Gênesis. E umas lições interessantes aqui a gente tem, que chama a nossa atenção para esse finalzinho aqui da vida de Jacó e dessa história dos irmãos, né, de José. Aqui o texto começa dizendo que José fica sabendo que o seu pai está doente, que está à beira da morte, e vai visitá-lo com seus 2 filhos. Quando chega ali, Jacó se esforça para sentar na cama porque estava muito doente. E aí ele se esforça para sentar na cama. Bom dia, Rô! Seja bem-vinda! E com aquele esforço, sem conseguir enxergar bem pela idade avançada, né? Que Jacó já estava com a idade avançada, com a visão turva, não conseguia enxergar direito. E aí ele chama os 2 filhos de José e fala que eles são como os filhos dele. Ele toma os filhos de José como se fossem filhos dele e começa a abençoar os filhos de José. Mas é uma coisa interessante que Jacó faz. Jacó cruza as mãos. Então a mão direita vai sobre a cabeça do mais novo e a mão esquerda vai na cabeça do mais velho. E aí José não gosta disso, ele fala: não, pai, ó, é assim. É essa mão direita em cima do mais velho e a mão esquerda em cima do mais novo. E aí eu achei essa parte interessante, esse trecho interessante, porque muitas das vezes é isso que nós fazemos. Quando Deus toma, né, vai fazer alguma coisa na nossa vida e a gente não gosta, e a gente quer dizer para Deus, quer dizer para o nosso pai como é que são as coisas. Nós dizemos assim, não, pai, é assim, ó, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim, né? Nós queremos corrigir Deus. Às vezes nós percebemos que as coisas não estão de acordo com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Parece que para nós está errado, né? E aí a gente vai falar: Senhor, não, pai, é assim, ó, é assim. E aí o Senhor nos ensina através da vida de Jacó. Olha o que Jacó responde: meu filho, eu sei. Eu posso não estar enxergando bem, mas eu ainda tenho o Espírito de Deus. Eu ainda sei o que eu estou fazendo.
Eu ainda sei o que faço. Às vezes, alguma pessoa, alguma autoridade sobre nós toma alguma decisão que a gente não gosta. E a gente acha que não deveria ser daquele jeito, deveria ser de outro jeito. E a gente vai querer questionar. Mas aí o Senhor nos ensina, Ele sabe o que está fazendo. É Ele que move as peças da nossa vida. E muitas vezes nós não queremos aceitar a forma como Deus trabalha, a forma como Deus age, a forma como Deus arruma as peças, como Deus organiza as coisas. Nós não queremos aceitar. Mas esta é a vontade de Deus. E aí José não fala mais. E aí permite que Jacó termine o que Jacó começou a fazer e precisava terminar, que era estabelecer sobre eles a bênção. Jacó sabia que que Manassés serviria a Efraim, que Efraim seria maior que Manassés, e começa a transmitir bênçãos sobre a vida deles. E aí, meninas, aqui o Senhor também nos ensina algo interessante. Às vezes a gente acha que vai seguir uma hierarquia, né? Não, primeiro o mais velho, não, depois o fulano, depois fulano. E aí a gente percebe nesse texto que Deus, ele tem bênção para todos nós. E aqui deixa de ter a bênção da primogenitura. Efraim passa a ser abençoado mais do que foi Manassés. Né, que no começo tinha aquela questão da bênção da primogenitura, né, que foi até a questão de discussão entre Esaú e Jacó. E aqui Jacó ele cruza as mãos dando a bênção para Efraim, mas também dando bênção para Manassés. Então o Senhor tem bênçãos para todos, mas é Ele que sabe o que faz. É Ele que determina quem vai ficar aqui, quem vai ficar lá. É Ele que determina o que vai nos sobrevir e o que não vai nos sobrevir. E nós precisamos entender que mesmo que para nós pareça que está errado, não está certo, Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que faz. Não cabe a nós querer corrigir Deus. Não cabe a nós querer corrigir a autoridade que Deus constituiu sobre nós, as decisões que eles tomam. Que nós estejamos alinhados com Deus. Porque às vezes pode ser que alguém tome uma atitude em relação a nós, porque também está fora da visão de Deus. Mas como é que a gente vai saber? A gente vai saber se nós estivermos alinhados com a visão de Deus. Olha o que José faz. José vai tentar corrigir Jacó. Jacó fala, eu sei o que eu estou fazendo. E José simplesmente se afasta, tira as mãos e deixa Jacó fazer o que Jacó tem que fazer. E abençoa seus filhos. Então a gente precisa ter essa percepção. Mesmo que aos nossos olhos pareça errado, Deus sabe o que está fazendo. E aí a gente tem que deixar Deus continuar aquilo que Ele começou a fazer. Nós temos que dar esse espaço para que Ele continue e termine aquilo que Ele começou a fazer. Amém? Outra coisa que eu achei muito interessante e eu gostaria de falar com vocês é novamente sobre o poder que tem a nossa palavra. Olha que Jacó, né, contrariando aquelas bênçãos da primogenitura, traz bênçãos para todos os seus filhos. Jacó libera palavras. E aí, quando ele começa a falar sobre os seus filhos, isso me ensina muito porque fala sobre o temperamento de cada um de seus filhos. Ele começa dizendo, você é tempestuoso, você é impetuoso, você é como um leão, você tem uma fúria dentro de você, você traz alegria, você gosta de servir. Então ele está dizendo, falando sobre o temperamento dos seus filhos. E Jacó era alguém que conhecia exatamente os seus filhos, conhecia o temperamento de cada um deles. E aí isso nos ensina, meninas, que muitas das vezes a gente deixa de querer fazer aquilo que o Senhor nos separou para fazer, porque a gente acha que a gente é muito pesado nas palavras, ou porque a gente não tem coragem de fazer certas coisas. E a questão do nosso temperamento, né? Todos nós temos um temperamento diferente, mas o nosso temperamento foi o Senhor quem nos deu.
Ele precisa ser lapidado? Sim, ele precisa ser lapidado. Mas foi Deus quem nos deu. E se foi Deus que nos deu, serve para um propósito. A gente vai ver aqui a respeito do que ele fala sobre Benjamim, que ele é um lobo que despedaça. Mais pra frente nós vamos ver quando as nações vão lutar contra Benjamim. Benjamim despedaça todo mundo, ele é intransigente. Ele entra em lutas que ele não deveria lutar, né? Ele é esse animal que não se pode conter. Mas a misericórdia de Deus alcança tanto as gerações que é desta tribo que Deus levanta Paulo. Que Deus levanta como um grande homem de Deus. Então não importa o nosso temperamento, ele foi dado por Deus e serve a um propósito. Nós precisamos nos conhecer, conhecer quem nós somos. Jacó conhecia cada um dos seus filhos, sabia como eles eram, como eles agiam, como eles reagiam. Mas também entregou sobre eles uma bênção e ali se formou as 12 tribos de Israel. Olha só aqueles homens que maquinaram o mal contra José. Que José era chamado para ir lá espiar eles, porque ele trazia toda a maldade, todas as coisas ruins que os seus irmãos faziam. As coisas mudam, meninas. As pessoas mudam. E não importa quais são os nossos erros, quais são os nossos defeitos, Deus ainda tem expectativas sobre a nossa vida. Deus ainda tem expectativas sobre nós. Deus ainda nos chama e nos levanta e ainda nos coloca como líderes de tribos. Olha que coisa mais linda, a despeito dos nossos erros, a despeito das nossas falhas. Porque nós temos a tendência de olhar para nós com a nossa visão material. Nós olhamos, somos tendenciosas a olhar as nossas falhas, aí a gente fala assim, ah não, isso não é para mim. Ah não, isso não é para mim, não, esse não é o meu chamado, isso não é para mim. Mas o Senhor é quem sabe o que é para nós. E quando nosso coração está entregue a Ele, quando nós permitimos que Ele nos mostre e nos dê a direção, ainda que não temos capacidade para executar aquilo que Ele tem colocado como missão nas nossas mãos, Ele fará com que todas as coisas aconteçam, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Não é a respeito daquilo que sabemos ou não fazer, é sobre a sua graça que se manifesta, o seu poder que se manifesta, a autoridade que se manifesta. Olha o que ele fala sobre Judá: a autoridade não se apartará de você. E aí ele começa trazendo uma revelação que eu achei linda, que ele fala assim, até que venha sobre vocês aquele a quem vocês pertencem. E foi da tribo de Judá que veio Jesus. E aí ele fala da veste que foi lavada no vinho, falando sobre a morte, né? De quando Jesus veio para verter o seu sangue. Ele traz uma revelação, ele libera a bênção, mas ele também tem revelação. Então vocês, meninas, têm sobre vocês o poder da palavra de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus. Então quando vocês forem orar, orem, abençoem, mas também liberem palavras. Sabe? Quando vocês forem orar pelos seus filhos, orem por eles, mas também liberem palavras. Orem, Senhor, abençoe meus filhos, guarda eles de todo mal, mas também libere, Senhor, que eles tenham experiência contigo. Senhor, que eles sejam como flecha nas tuas mãos, que eles atinjam o objetivo com o qual o Senhor tem colocado na vida deles, que eles sejam influenciadores e não influenciados, que eles possam abençoar esta geração, que aonde pise a planta dos pés, vai liberando palavras sobre eles, que todo conhecimento, que toda sabedoria que esteja sobre a vida deles, que eles sejam prósperos, que na sua boca sempre haja palavra de bênção, que os teus dons possam fluir através da vida deles e vão liberando, meninas, vão liberando palavras sobre a vida dos seus filhos, vão profetizando bênçãos sobre a vida dos seus filhos, autoridade sobre a vida dos seus filhos. Foi o que Jacó fez aqui com eles. Ele diz, eu conheço o temperamento de cada um de vocês, eu conheço como vocês são, eu conheço como vocês se comportam, mas eu libero bênção sobre a vida de vocês. A não ser Rúben.
porque toda honra traz honra, mas toda desonra também traz desonra. E Rúben, ele desonrou seu pai, né? Levando para o leito a esposa, a mulher de seu pai, a concubina de seu pai, no leito de seu pai. Então ele desonrou, e ali Jacó fala para ele que ele era turbulento como águas, ele era o sinal do vigor dele, mas o desonrou. E aí a gente não vê palavras de bênção sobre a vida de Rúben. Ele só diz que ele sabia qual era o temperamento dele, mas o desonrou. Mas também vocês percebam que ele não falou palavras de bênçãos, mas também não amaldiçoou. Ao contrário do que ele fala a respeito da ira, né, de Simeão. Eles eram aqueles que não conseguiam controlar o seu temperamento, eles eram impulsivos. E aí Jacó diz, essa ira de vocês seja maldita, porque por causa dessa ira, dessa coisa de que vocês agem sem pensar, vocês podem ser penalizados, vocês podem sofrer por essas atitudes impensadas, que maldito seja essa ira de vocês. Ou seja, nós precisamos controlar aquilo que nos prejudica, sabe? Muitas das vezes nosso temperamento, aquele temperamento um pouco mais explosivo, aquele temperamento dominante, nós precisamos aprender a controlar e a dominar os nossos temperamentos. Eles foram dados por Deus, mas precisam ser lapidados. Porque às vezes, quando você percebe, sabe aquela coisa assim, não era pra mim ter falado, quando eu vi eu já falei. Eu não queria ter feito, quando eu vi eu já fiz. Eu não queria... E aí, tá lá enrascada, tá lá tendo que pedir perdão, tá lá tendo que se humilhar pra pedir, né, perdão e refazendo, vendo, colocando as coisas em ordem, consertando as bagunças que esse temperamento impulsivo traz. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, meninas, com o nosso temperamento. É aquilo que a gente não pode lidar, a gente tem que submeter ao Senhor. Nós temos que dizer, Pai, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo lidar com a ira. Eu não consigo lidar com o meu ímpeto. Eu não quero fazer as coisas, mas quando eu percebo, eu já fiz, eu já falei. Então coloque no altar do Senhor, porque olha só o que ele vai dizer a respeito de José. Né? Ele vai falar assim que José vai falar para os seus irmãos: Deus é aquele que transforma aquilo que é ruim em coisa boa, aquilo que é maldição em bênção. Deus transforma as coisas, Deus muda as coisas, Deus transforma as coisas. Deus não joga fora, Deus não tem lata de lixo. Então aquilo que é ruim, Deus não joga fora, Deus transforma, Deus modifica à medida que nós colocamos no altar do Senhor. O que é que tem nos incomodado? O que é que tem incomodado você no seu jeito, na sua maneira de ser? O que é que tem te incomodado? Coloca no altar, porque o oleiro lapida. Deus transforma, Deus modifica. E este é o propósito que nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica, de sermos moldadas e transformadas à medida que conhecemos a palavra do Senhor. Então é possível sim mudar a forma de você agir, do seu temperamento, é possível sim, quando nós submetemos todas as coisas no altar. Amém? E aí uma outra coisa que eu acho bastante interessante é quando José, né, ele vai fazer vai sepultar o seu pai, seus irmãos todos vão com ele. E aí seus irmãos voltam e falam assim: e agora? Nosso pai morreu. Será que realmente José nos perdoou? Será que o rancor de José, agora que nosso pai morreu, ele vai vir sobre nós, vai recair sobre nós? Os irmãos de José não conseguiam acreditar que José fosse capaz de superar
todo aquele mal que sobreveio. Eles tinham consciência do que eles tinham feito, que tinha sido uma coisa terrível. Eles tinham essa consciência e eles não conseguiam acreditar que José pudesse ter perdoado isso. Então eles tinham a sensação de que a qualquer momento aquele rancor fosse sair para fora. E aí eles mandam um recado para José dizendo: perdoa-nos. Perdoa-nos. Nós sabemos o mal terrível que nós fizemos para você. E aí a Bíblia diz que os seus irmãos vêm, se prostram diante dele e diz assim: nós seremos seus escravos. Você pode ser o nosso Senhor, nós nos colocamos como seus escravos. E aí a Bíblia diz que José chorou muito. Sabe, meninas, porque não é fácil revisitar o nosso passado. Não é fácil lidar com a rejeição. E os seus irmãos haviam rejeitado ele. É como se ele estivesse revivendo tudo aquilo. Seus irmãos rejeitando ele, jogando ele naquele poço, depois vendendo ele. Não havia nenhum amor ali dos seus irmãos. E aí ele revisitou tudo aquilo e não é fácil revisitar. E a Bíblia diz que José chora muito. Mas acontece uma coisa. José havia sido curado de daquelas frustrações, de tudo aquilo que perturbava o seu coração. José havia sido curado. Então José olha para eles e diz assim: não, vocês não vão ser meus escravos. Olha, eu tenho uma consciência a respeito disso. Vocês maquinaram o mal contra mim. Mas Deus transformou o mal em bênção. Vocês maquinaram coisas ruins contra mim. Mas Deus transformou todo o mal em bênção. E aí, meninas, eu quero dizer para vocês o seguinte. Às vezes nós ouvimos tantas palavras de maldição. Às vezes até dos nossos pais, dos nossos irmãos, né? Dizendo: você não vai conseguir, você não vai para frente. Até maquinam o mal contra nós, levantam, não sei se alguma de vocês já passou por essa situação de calúnia, de difamação, de mentiras a seu respeito. E aí, seu coração se entristeceu. Mas acredite, o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar em bênção aquilo que foi lançado como maldição para as nossas vidas. Deus é poderoso para transformar em bênção. Às vezes, algumas pessoas lançam palavras que ferem tanto nosso coração. E aí, às vezes, a gente começa a acreditar naquilo. A gente começa a acreditar: realmente eu não presto para nada. Realmente eu não sirvo para fazer isso. Realmente a minha vida vai ser sempre assim, desse jeito. Realmente eu vou sempre padecer. Realmente isso vai sempre me perturbar. Não, não vai sempre te perturbar, não. Sua vida não tem que ser assim. Porque Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção, o mal em bênção. Deus é poderoso, a Bíblia fala, e olha só que coisa tremenda. Olha só o que Deus fala, que Ele vai aplanando os caminhos tortuosos. Ou seja, aquilo que é ruim, aquilo que está no nosso caminho, nos impedindo, tornando o nosso caminho difícil, tornando esse fluir difícil, sabe? Essas coisas que tentam nos paralisar no meio do caminho, essas palavras que tentam nos paralisar no meio do caminho. A Bíblia diz que Deus vai à frente e vai aplanando os caminhos tortuosos. Ele vai nos conduzindo por caminhos aplanados, porque é Deus que vai à nossa frente, transformando o mal em bênção. José diz assim: olha, eu sei que vocês maquinaram mal contra mim, mas ainda assim há um Deus que está no controle de todas as coisas. Isto foi necessário para que eu pudesse estar aqui e através disso dar livramento e provisão para a vida de vocês. Se vocês, e Paulo fala uma coisa que eu acho bastante interessante, eu acho que é pontual para nós. Se vocês são perseguidos, se vocês são
amaldiçoados, se vocês são caluniados, né? Se falam mal de vocês, alegrem-se. Tenham alegria no coração de vocês. Porque essa perseguição é porque vocês estão no caminho certo. Toda essa perseguição é porque vocês estão fazendo o que é certo. Porque o inimigo ele não vai perseguir quem já está do lado dele. Sim ou não? Por que ele perseguiria as pessoas que já estão do lado dele? Ele não tem que se esforçar para isso, eles já são dele. Mas nós somos o alvo. Lembra que ele vai querer nos tirar do caminho? Ele tem sempre uma cilada para quem, na vida de quem Deus tem um plano, ele sempre vai ter uma estratégia, ele sempre vai ter uma cilada, uma armadilha para nós. Ele sempre vai querer nos aprisionar nos nossos sentimentos, ele sempre vai querer nos tornar escravo dos nossos pensamentos, mas o Senhor nos pôs em liberdade pela cruz do Calvário. O Senhor nos pôs em liberdade e é Ele que transforma o mal em bênção. Talvez o seu casamento esteja assim. Você casou debaixo não debaixo de uma autoridade espiritual de bênção, mas foi um casamento conturbado e talvez você venha arrastando essa situação por anos, mas Deus é poderoso para transformar aquilo que foi mal em bênção e nós precisamos crer nisso. O que é que tem acontecido na nossa vida, em que área que nós estamos vivendo, que nós estamos percebendo que não flui, que não avança? Onde é que nós estamos estacionados? Onde é que nós estamos paralisados? E nós vamos levar estas áreas ao Senhor, porque aquilo que não está sendo abençoado a partir de hoje passará a ser bênção. Aquilo que não anda a partir de hoje vai passar a andar. Aquilo que não flui a partir de hoje vai passar a fluir, porque Deus vai transformar todas as nossas áreas que precisam que estão amaldiçoadas, que estão travadas, que estão paralisadas. Ele vai transformar em bênção. Amém, meninas? E aí nós vemos aqui quando José vai morrer. Eu acho tão linda a convicção de José. Como José tinha uma convicção em Deus, né? Nas promessas de Deus, em tudo aquilo que Deus falava. José acreditava em tudo que Deus dizia a respeito do seu povo através da vida dele, do seu pai, das promessas. Ele guardava no coração dele como algo que certamente vai acontecer. Eu posso não ver, mas vai acontecer. Olha só o que ele diz. Ele fez os filhos jurarem, dizendo assim: olha, eu estou à beira da morte. Eu estou à beira da morte, mas é o seguinte: Deus vai vir tirar vocês daqui. E quando Deus intervir e tirar vocês daqui, não me deixem aqui. Eu vou junto com vocês. Eu vou para a terra prometida junto com vocês. Levem meus ossos. Levem os meus ossos, não me deixem aqui, porque eu estou aqui. Este lugar foi abençoado porque Deus me colocou aqui, mas eu não sou daqui. E quando Deus vier tirar vocês daqui deste lugar e levar vocês para a terra que Ele tem prometido aos nossos pais, me levem junto. Olha só que coisa mais interessante isso. Ele estava à beira da morte e depois que você morre, que está lá seus ossos, você vai lá se preocupar em um lugar onde você vai ser sepultado ou não? Mas José falou: mas nem meus ossos vão ficar aqui nesse lugar. Eu vou para a terra que Deus prometeu para os meus pais. Eu vou para a terra prometida. Vocês me levem. Eu não vou estar aqui para ver, mas vocês levem os meus ossos. Eu quero estar lá. Eu quero ser participante. Olha que coisa mais tremenda isso, meninas. Olha que coisa mais tremenda. Isso é convicção no coração de que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Deus vai cumprir. E ele fala assim: Deus vai intervir nesse negócio. Eu não vou ver. Porque ele sentia que já estava à beira da morte. Eu não vou ver. Mas não me deixem aqui nesse lugar. Me levem junto com vocês. E aí, meninas,
Sim, Deus transforma mesmo, Dani. Deus transforma. Deus cura as feridas, Deus traz restauração. Deus é poderoso para transformar mal em bênção. E todo aquele que crê, porque para isso você basta crer que Deus é poderoso para fazer isso. E dar espaço para Ele fazer. Se você der espaço para Ele fazer e crer que Ele pode fazer, Ele vai fazer. E aqui era o que José estava dizendo. José estava manifestando essa certeza. Eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir. Eu posso não ver esse dia chegar, mas eu sei que esse dia vai chegar. Eu posso não ver, mas eu sei que esse dia vai chegar. Talvez hoje você não veja a possibilidade daquilo que Deus prometeu para a sua vida acontecer. Mas se a certeza estiver impressa, carimbada no seu coração, você vai tirar toda a dúvida hoje. Em nome de Jesus, você não vai duvidar mais. Porque existe uma questão muito interessante a respeito de quando Deus faz uma promessa para a vida da gente. Às vezes o tempo passa e a gente acha que a promessa não vai se cumprir. A gente acha que Deus falou para a pessoa errada, não era para nós. A gente acha que não somos merecedores para que a promessa se cumpra. Então nós duvidamos de que possa acontecer na nossa vida. Mas o problema não está em quem faz a promessa. O problema está em quem recebe a promessa. Muitas das vezes nós duvidamos da promessa. O que nós aprendemos com Abraão? Abraão se comprometeu com a promessa. Deus fez a promessa a Abraão e disse: Abraão, da minha parte é isso, mas da sua parte é isso. Nós precisamos nos comprometer com a promessa. E todas as vezes que nós deixamos que a dúvida entre no nosso coração, seja pela questão do tempo, seja pela questão do processo, todas as vezes que nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração, nós paralisamos. É como se as coisas estivessem fluindo e quando a dúvida entra, aí nós paralisamos. E nós não podemos permitir que essa estratégia de Satanás venha nos paralisar. Ele sempre vai usar algumas artimanhas e entre elas é a distração. Ele sempre vai querer nos distrair para não enxergar o propósito, para não alcançar o caminho, né? Ele vai nos fazer se perder no meio do caminho para que a gente não encontre o lugar do cumprimento da promessa. Ele sempre vai fazer isso. Então ele vai usar distrações, coisas para que a gente possa se ocupar, que nos tire o tempo de entrega para Deus, o nosso tempo de ler a palavra, o nosso tempo de comunhão com Ele. Então ele vai lançar a estratégia da distração, para que a gente não tenha comunhão com Deus, não consiga levantar altares para o Senhor, não tenha revelações do céu para o nosso coração. Ele sempre vai usar a distração, ele vai usar a dúvida. Ele vai pôr em dúvida as coisas que Deus fala, as coisas que Deus faz. Será que foi Deus mesmo? Mas será que é Deus mesmo? Mas será que é para mim mesmo? Mas será que isso? Mas será que aquilo? Mas será não? A única palavra que nós devemos confiar é na palavra que Deus liberou para nós. O diabo vai sempre colocar em dúvida, colocar à prova, vai sempre tentar manipular as coisas que estão ao nosso redor para que o nosso coração entre num estado de dúvida. E nós não podemos permitir que essa estratégia de Satanás venha nos enganar. Nós devemos confiar em tudo aquilo que Deus falou que vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Outra estratégia que Satanás usa para nos impedir de chegar ao cumprimento do propósito de Deus, ao cumprimento da promessa, é o desânimo. Ele vai nos fazer desanimar. Já passou tempo demais. Isso não vai acontecer. Eu tô cansada de lutar. Eu tô cansada disso. Eu estou cansada daquilo. Eu não aguento mais lutar sobre isso. Eu não aguento mais falar sobre isso. Ele vai colocar o desânimo no nosso coração. No tempo da espera, principalmente, né? Eu não aguento mais esperar. Isso nunca vai acontecer. Eu estou cansada. Eu estou fadigada. Então o diabo ele vai usar a estratégia do desânimo para te fazer parar no meio do caminho. Mas que o nosso coração se conserve como o coração de José.
Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte no propósito. Eu estou fazendo a minha parte, a parte que me cabe dentro da promessa. E quando os meus olhos ainda não verem, eu sei que Deus é poderoso para cumprir o que Ele falou que vai fazer. Não me deixem aqui, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que essa certeza, meninas, esteja dentro do nosso coração. Que não seja apagada pelo processo do tempo, que não seja apagado pelo processo da construção do nosso caráter, do nosso fortalecimento em Deus, do nosso tempo no deserto, que ele não se perca, mas que cada dia mais a nossa confiança em tudo aquilo que Deus falou que vai fazer, cresça ainda mais. Possamos usar a nossa voz como essa ferramenta e todas as vezes que vier o desânimo, nós vamos dizer, eu não vou desanimar, porque fiel é aquele que prometeu, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, Deus vai me fazer saltar muralhas, Deus vai me fazer caminhar por cima das águas, por cima das alturas, Deus vai me fazer caminhar por lá, quando eu não conseguir andar aqui onde os meus olhos veem, Deus vai me levar a um lugar onde eu possa caminhar e fluir em Deus. Eu vou conseguir. Quando o desânimo bater, quando a dúvida bater, quando a distração bater, olha e fala, Senhor, me livra das distrações, me livra de tudo aquilo que o inimigo tem usado como laço para me distrair daquilo que eu devo fazer, daquilo que o Senhor espera que eu faça. Que o Senhor possa nos livrar, porque existe uma promessa sobre a vida de cada uma de nós. Deus nos chamou para um plano, Deus nos chamou para um propósito, e sobre nós existe uma missão, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, meninas? Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, ainda que seja mal, Deus transforma em bênção. Ainda que sejam lançados sobre nós, você não vai conseguir. Deus diz assim, sou eu quem abro os caminhos, sou eu quem dou a direção, sou eu que tomo a frente. E agindo eu, quem é que pode impedir? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Quem é que pode? Quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Aquilo que Deus determinou está determinado. Nele estão o sim e o amém. Quando ele diz vai fazer, ele vai fazer. Quando Deus diz vai acontecer, vai acontecer. Creia, toma posse e que a sua confiança esteja tão enraizada como a confiança que tinha Jó. Nada foi capaz de roubar aquela verdade do seu coração. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para os dias de hoje. Continue usando a sua boca como bênção. Continue profetizando sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Profetize sobre si mesma. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai chegar lá. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Que a confiança que esteve na vida de José esteja sobre a nossa vida também. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Um final de semana abençoado, cheio de estratégia de Deus. Quando você se vê sem saída, lembre-se que o teu Deus é aquele que tem saída para todas as coisas. Ele abre portas onde não tem portas. Ele tem janelas, ele tem escape, mesmo quando seus olhos não veem. Ele tem escape para as nossas vidas. Amém? Confie no seu Deus. Confie no Deus que te governa. Confie no Deus que te guarda. Confie no Deus que te esconde. Confie no Deus que está te guiando. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esta palavra e por este tempo que o Senhor tem nos preparado. Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada pelo teu amor, obrigada por nos ensinar. Hoje nós encerramos a leitura do livro de Gênesis. E como temos aprendido com esses 2 livros que já lemos, que o Senhor possa continuar nos ensinando e que a cada situação nova no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, teu Espírito possa nos trazer à memória situações onde nós podemos aplicar aquilo que temos aprendido de ti, porque sabemos que somente pela aplicação da tua palavra que seremos transformadas. Nós vemos através da vida de Jacó, de José,
que eles aplicavam aquilo que eles aprendiam, eles levantavam altares ao Senhor, eles não se deixavam corromper o seu coração através daquilo que os seus olhos físicos viam. Eles não permitiam o seu coração se corromper, porque eles tinham reservas em Ti. Que possamos, Senhor, aprender a ter reservas, a fazer reservas, a ter um tempo de intimidade contigo, a estabelecer como prioridade um tempo de aproximação contigo, um tempo de reserva, que nós possamos aprender com eles, Pai, que o Senhor é aquele poderoso para nos alcançar todas as vezes que nós estamos perdidas, todas as vezes que nós estamos sem direção. Tu és o Deus que dá a direção, Tu és o Deus que nos encontra, Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus que nos reposiciona. E todas as vezes que o nosso coração estiver inclinado a nos aproximar de Ti, a levantar altares de adoração a Ti, nós temos certeza que o Senhor se revelará a nós, trazendo paz que o nosso coração precisa, trazendo a revelação daquilo que está no Teu coração para nós, com direção, tirando todo o medo, nos encorajando a seguir, a prosseguir, Pai. Nós sabemos que tudo isso vem de uma vida que decidiu ser separada para Ti, ter intimidade contigo, levantar altares em adoração ao Senhor, a ter uma vida de comunhão. Nos ensina, Senhor, nos conduza a essa vida de comunhão contigo, porque sabemos que é somente através dessa vida de intimidade em comunhão é que nós vamos conseguir entender o que está no Teu coração. Que nada seja capaz de roubar a nossa confiança em Ti. Por mais que nós estejamos passando por momentos difíceis, Tu és o Deus que transforma maldição em bênção. Tu és aquele que muda a morte para a vida. Tu és aquele que muda as situações. Tu és o Deus que muda as circunstâncias. Tu és o Deus poderoso que transforma tudo em nós e ao nosso redor. Aquilo que o Senhor transforma, traz transformação, não é apenas para a nossa vida física, aquilo que nós não podemos lidar por conta dos nossos temperamentos, mas o Senhor também transforma situações, aquilo que está errado, o Senhor coloca no lugar, o Senhor põe no lugar certo, seja no nosso emprego, seja na nossa casa, nas nossas vidas. O Senhor nos tira de um lugar, nos coloca em outro, porque é Teu desejo nos manter no centro da Tua vontade, é Teu desejo transformar aquilo que nos aflige, que nos assola, que nos angustia, em bênção, em lugar de descanso. É Teu desejo conduzir o Teu povo em paz, Pai. Por isso eu te peço que visite cada coração aflito nesta manhã. Que se alguma palavra tem causado aflição, tem causado desconforto, se alguma palavra de maldição, se alguma seta lançada, se alguma obra de macumbaria, ou o que quer que seja, ou uma voz perturbadora na mente, que tenha se levantado para tirar as Tuas filhas do centro do propósito, para perturbar a mente e o coração, para atemorizar. Nós declaramos o poder e na autoridade que o Senhor colocou sobre nós, que caia por terra agora. Que sobre a vida de cada uma das tuas filhas estejam a palavra de vida, a palavra de paz. Nós declaramos, Senhor, vida sobre elas. Nós declaramos liberdade sobre elas. Liberdade de tudo aquilo que aflige, que assola. Que toda palavra de maldição caia por terra em nome de Jesus. Que essas vozes perturbadoras se calem em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer cura, libertando da depressão. Que o Senhor possa dar direção. Que o Senhor possa trazer ânimo e levantar cada uma delas para louvor da Sua glória. Que esta confiança de que tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir esteja enraizada em nosso coração, de forma que todas as mentiras que Satanás possa contar
de forma que qualquer situação hostil que possamos enfrentar não seja forte o suficiente para arrancá-las do nosso coração, sabendo que o Senhor é aquele que viabiliza o cumprimento de todas as coisas que o Senhor tem para cada uma de nós. Que sobre a nossa vida, a tua boa mão esteja estendida, Pai. Amplia os nossos sentidos em ti. Abra os nossos olhos espirituais, porque caminhamos por fé e não por vistas. Não caminhamos por aquilo que os nossos olhos veem, mas caminhamos debaixo da palavra que o Senhor tem liberado sobre cada uma de nós. E é debaixo desta palavra que nós seguiremos avante e vamos chegar e vamos cumprir o propósito e vamos ter bom êxito em nossa missão, porque o Senhor está conosco. Tu és o guarda de Israel, tu és o nosso Deus, tu és o nosso pastor e tu és aquele que nos guia. Obrigada, Senhor, por este tempo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa a nossa casa, a nossa família, nos esconde no teu esconderijo, nos dá um final de semana abençoado de paz, de tranquilidade, que possamos transbordar de ti, Pai, de tudo aquilo que temos aprendido e de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Fica conosco, Pai, que possamos ser voz para outras mulheres, para levantar outras mulheres, encorajar outras mulheres, que possamos ser esta luz que brilha em meio às trevas e que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Amém. Glória a Deus, meninas, que sobre vocês a boa mão do Senhor esteja estendida. Amém? Que nada seja forte o suficiente para te tirar do caminho e nem arrancar as palavras que Deus colocou sobre a vida de vocês. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus abençoe vocês. Um final de semana abençoado. Sejam voz, sejam bênção. Carreguem no seu coração, ninguém vai passar por mim que não seja abençoado. Abra sua boca para profetizar, amém? Se aproprie do lugar que Deus te colocou, se aproprie da sua identidade espiritual e faça tudo que o Senhor colocar no seu coração, amém? Deus abençoe vocês. Segunda-feira estaremos aqui novamente para mais um encontro e aí nós vamos entrar no livro de Êxodo, tá bom? Ou é Êxodo? É Êxodo. Nós vamos entrar no livro de Êxodo e vamos continuar com essa trajetória. Amém? Espero vocês segunda-feira, 7h35 para o nosso encontro. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana cheio da presença de Deus, porque é ela que faz a diferença. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, meninas. Até segunda, em nome de Jesus. Beijos. Final de semana maravilhoso para vocês também, Vivi. Beijos.